Iniciando aqui mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica com a nossa live de sexta-feira, 19 horas. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do vídeo que estávamos estudando ontem, né? Para quem não perdeu a live de ontem, então o assunto foi e é tratado hoje a vida cristã vencedora, ilustrada pela conquista de Canaã. Que será isso? Né? Canaã aí, a história ocorre no Primeiro Testamento. No Segundo Testamento, ela é, vamos dizer assim, colocada de forma real, espiritual, e vale para os dias de hoje. Nós temos que viver a vida cristã conquistando Canaã, que representa a plenitude de Cristo. Mas vamos ouvir o preletor, que sabe muito mais do que eu. Então vamos passar aqui para o vídeo. Agora sim vamos continuar. O de ontem. Que não, se nós ficarmos só nisso, nós não vamos chegar em Canaã. O caminho da cruz precisa ser uma realidade em nós. O Senhor Jesus disse... Senhores, o caminho da cruz precisa ser uma realidade em nós. Aquela cruz de 2000 anos atrás é uma cruz viva espiritualmente, porque ela representa a morte para o mundo e a ressurreição para a vida espiritual. Portanto, é um marco universal e que tem que estar como referência para qualquer questão verdadeira. Porque é lá que nasce a oportunidade de nós nascermos de novo em Cristo, estarmos em Cristo e Cristo em nós. E é só partindo daí, de uma vida espiritual, de um renascimento espiritual, da vivificação do nosso espírito, que estava, então, anteriormente mortos em delitos e pecados, como eu digo, um nenê que está nascendo agora, nasce com seu espírito mortificado. E daí a importância do trabalho da academia, do nosso trabalho dia a dia na Dynamis, na empresa, que vivencia, através da minha pessoa, uma direção cristã verdadeira. Pois, para o cristão, Cristo é o cabeça, o Espírito Santo, que nos governa, nos consola quando precisa e se entristece quando a gente não obedece. E ele nos leva na direção de Cristo, onde tenhamos um processo de transformação de mente, de caráter e conduta. Bom, vamos continuar ouvindo aqui. Se alguém quiser seguir após mim, olha lá, Cristo falando. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, o caminho da cruz é um caminho voluntário. O caminho da cruz não é algo que o Senhor joga sobre nós. Não é um sofrimento, uma coisa que vem aleatoriamente. Essas coisas, esses sofrimentos, o Senhor usa na nossa vida. E Ele vai trazer, traz muitas vezes. Como Pedro diz, se necessário, sejais contristados por sofrimentos. Ele traz conforme a nossa necessidade. Isso não é o caminho da cruz. O caminho da cruz é um caminho voluntário. É um caminho que nós, diante do Senhor, decidimos. Senhor, eu quero seguir o teu caminho. Senhor, se tu queres tirar isso, eu quero que saia. Ouviram? O caminho da cruz é voluntário. Ao contrário do inimigo, que invade a nossa mente e faz com que a gente invada, venha invadir as coisas do outro,
Cristo não. Cristo quer que você ou escolha, ou aceite. E daí que a cruz é uma escolha. É uma escolha porque a cruz tem o objetivo de separar o nosso lado carnal do nosso lado espiritual. Ora, só terá o lado espiritual daquele que nasceu de novo. Vamos continuar ouvindo. E é quando nós percorremos esse caminho que nós então nos qualificamos para entrar em Canaã. O alvo não é permanecer no deserto. Tá vendo? O alvo não é nos permanecer no deserto, mas sim escolher a cruz e caminhar para uma vida para Canaã, plenitude de Cristo, que é uma caminhada espiritual. Sim, nós temos momentos de deserto nas nossas vidas, acontece. Mas nós não estamos, não fomos chamados para ficar no deserto. Fomos chamados para conquistar Canaã. Há uma herança. Essa herança não vai nos ser dada de forma passiva, como se nós simplesmente recebêssemos essa herança. É preciso conquistar. Então, um filho, quando fica esperando a herança do pai, ele não tem nada a ver de espiritual, né? É eminentemente material. Porque espiritualmente você tem que administrar as coisas do pai para poder ter a herança do pai e ser herança nele, né? Isso é espiritual. E é daí que vem a ideia da herança da Bíblia. Só que transformada na cabeça do homem faz com que mata o pai para ter a herança ainda. E o combate do Senhor em Josué vai nos dar ilustrações preciosas de como nós combatemos o bom combate do Senhor. Efésios, na parte final, fala desse combate. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, senhores, esse versículo, é mais fácil descobri-lo hoje com Google e celular na mão, né? Que a nossa briga não é com carne e sangue. E qualquer um que ouve vai acabar concordando, mas não tem revelação. Porque esse concordar ele não passa de um intelecto. Intelecto que entendeu a frase, mas não de um filho de Deus onde a frase foi revelada. Porque ao entender isso, nós não brigamos mais com o outro. Ao entender isso, nós temos misericórdia de nós. Nós nos arrependemos quando não visualizamos a coisa dentro de nós e agredimos de alguma forma ou outra. Ou agimos para o nosso ego e não para o bem comum. Eu gostaria então, irmãos, que nós, entrando especificamente no tema de Josué, que nós começássemos ali pelo início do livro. E existem 8 fundamentos que eu gostaria de ver com os irmãos, antes de nós entrarmos em 2 das batalhas que nós vamos usar para entender um pouco mais da estratégia do combate para possuir Canaã. Então hoje nós vamos ver, eu não sei quantas desses 8 fundamentos, mas vamos ver alguns deles, né? Em seguida vamos ver a batalha de Jericó, depois vamos ver as 2 batalhas de Ai, junto com Betel, uma conquista dupla. E na última sessão, nós vamos ver o significado das cidades de Canaã, das demais lutas que houveram, como indicadores da direção que a nossa vida deve tomar quando nós estamos caminhando
na direção dessa conquista.